Uma dúvida que a gente já conversou, principalmente nesse aspecto, é em relação ao uso do adipômetro, tá, galera? Então, hoje, eu tenho uma experiência quando a gente fala de antropometria, de avaliação antropométrica, quando a gente fala de equipamentos relacionados a isso. Eu sou certificado pela AISA, que já fiz esse curso, que é totalmente voltado para essa parte analítica da composição. E a primeira coisa que a gente aprende, Nutri, quando a gente entra em uma certificação como essa, não são certificações baratas, tá? Mas o que eu consegui extrair de lá, que eu vou transmitir para vocês aqui hoje, faz muito sentido. Então preste atenção nessa primeira parte. Quem tiver com caderno já vai anotando. Mas quando a gente pensa em materiais, primeiro ponto que a gente pode destacar, quando a gente fala de adipômetro, é que aquele adipômetro de plástico, aquele adipômetro mesmo que você imaginou, acho que eu vou até pesquisar ele para quem nunca visualizou. Essa é uma excelente opção para vocês começarem os atendimentos. Acho que está aparecendo aí para vocês, hein? Abri aqui o Google, coloquei o adipômetro, tá? Só para ilustrar para vocês e mostrar também os valores. Coloquei aqui na pesquisa Sescorf. Sescorf é uma marca que eu recomendo muito, tá? Não tem nenhuma parceria, nenhum vínculo com essa marca, mas é uma marca muito boa, pensando em aparelhos de antropometria, inclusive adipômetros, tá? Então, pegando esse adipômetro de plástico deles, deixa eu ver se eu acho que esse aqui. Esse aqui, galera. O nome certo para esse aparelho é plicômetro, tá? O adipômetro já acaba tornando mais usual no dia a dia, mas o termo correto é plicômetro. Esse aparelho aqui, Nutri, é excelente, pensando em assertividade, pensando em custo-benefício. Ele é um adipômetro que você consegue utilizar com as duas mãos, dependendo se você é destro ou canhoto, você vai precisar, se você for investir em outro equipamento, comprar um voltado para sua mão de atuação. Esse adipômetro que é excelente para você começar, tá? Quando eu iniciei os meus atendimentos, a minha irmã, ela é professora de educação física, então ela tinha um adipômetro desse de plástico em casa. Eu comecei os meus atendimentos com esse adipômetro e eu tinha um preconceito com esse adipômetro. Eu achava que era um produto vagabundo por ser de plástico, não era um produto assertivo, era um produto ali mais voltado para quem não tinha dinheiro para investir em um equipamento melhor. Então eu utilizei o equipamento durante muito tempo e depois eu troquei para um adipômetro também da Sescorf de metal. Tá? Depois, estudando, aprendendo melhor sobre equipamentos, sobre adipômetro, eu entendi que, pensando em assertividade, os dois equipamentos são excelentes. Tá? Sendo que esse adipômetro de plástico ele é muito mais barato para você começar. Então, se você já tem esse adipômetro de plástico, continue utilizando. Não precisa comprar um mais caro nesse momento. Tá? É um aparelho, muito, pensando em assertividade, muito bom. A leitura dele, você lê ali os dados em milímetros, é inclusive mais fácil do que um adipômetro metálico. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não trocaria de adipômetro. Então, provavelmente, aí, se vocês veem meus conteúdos no Instagram, eu já utilizei, vocês veem eu utilizando o adipômetro metálico nos meus vídeos, mas por conta disso que eu estou explicando, eu troquei sem ter essa noção, beleza? Mas para quem ainda não tem adipômetro ou se tem um adipômetro de plástico, continue utilizando, galera. É um equipamento excelente, considerando que é de uma boa marca, né? Se for da Sescorf, por exemplo, vocês podem utilizar aí durante 5, 6 anos. Fica de olho ali em relação à calibragem, que esse equipamento ele pode perder a calibragem com o passar dos anos, mas dificilmente, pensando em uma rotina ok de consultório relacionada à movimentação, você vai ter o descalibramento desse equipamento de uma maneira mais rápida. Né? Então, é um excelente equipamento, adipômetro de plástico da Sescorf. Tá? Primeiro ponto que eu queria trazer, acabei entrando aqui na pauta de adipômetro, mas esse é um dos fatores que eu considero mais interessantes. Porque na nutrição, quando a gente pensa em equipamentos, existem muitos mitos. Tá? Um que eu carregava comigo era que esses equipamentos, por serem mais baratos e pelo material ser de plástico, era um equipamento inferior. E na prática não é isso que acontece, né? O Guilherme já conhecia esse adipômetro, já teve essa impressão também do adipômetro de plástico? Cara, então, quando eu comecei a pesquisar um pouquinho, eu até estava falando antes,
eu olhei aquele científico, né? E aí eu me assustei muito com o valor. Eu falei, caraca, vai ser difícil eu começar, então, com. Depois você pode até mostrar aí pro pessoal o valor desse científico para eles conseguirem ter uma noção do que eu estou falando. E assim, realmente, né? Eu acho que em tudo que a gente compra na vida, a gente pensa, obviamente, em comprar mais barato, e às vezes a gente compra o mais barato e acaba não compensando, né? E é engraçado que é um dos casos que vale a pena, né? Porque parando para pensar que toda pessoa que está recém-formada, ela não costuma estar com um dinheiro alto para fazer investimentos, normal, para investir no consultório. Você inicia, começa o processo ali de atender pessoas, consegue um faturamento maior, e aí, obviamente, você vai melhorando seus equipamentos, né? Isso aí eu acho que em todas as áreas acontece dessa forma. E esse ponto que você comentou, por exemplo, quando a pessoa é dentista, né? Ou de outras áreas médicas, né? Isso é engraçado, que realmente a nutrição ela tem uma barreira muito menor, né, cara? Muito menor mesmo. Dá para você fazer dessa forma, mas por isso que essa aula hoje é muito importante. Eu não sabia que era uma barreira tão pequena assim, entendeu? De nutrição. Eu tinha um pensamento que seria muito mais caro os equipamentos para iniciar. E que se pegasse os equipamentos baratos, não seriam da mesma qualidade. Então, acho que vai ser bem importante o pessoal entender e saber que não precisa ter esse medo, que dá para conseguir bons equipamentos de boas qualidades com um investimento um pouco menor. Isso aí é bem importante aí para o pessoal dar o primeiro passo, né, que é o mais difícil, né, de você fazer. Com certeza. E o Guilherme levantou uma bola interessante, que é a questão do tipo de adipômetro. Porque eu acabei entrando nessa ideia do material do adipômetro antes de fazer uma explicação até anterior a essa, uma explicação mais básica do que essa. Porque nós temos dois modelos principais de adipômetro. Nós temos o adipômetro clínico e nós temos o adipômetro científico. Tá? São materiais, são equipamentos diferentes, inclusive, né, desenvolvidos com propósitos diferentes. O adipômetro clínico ele é muito mais voltado para o dia a dia de consultório, né, para a prática ali, para avaliação rotineira, cotidiana, para você acompanhar a evolução do seu paciente. O adipômetro científico, ele é um adipômetro muito mais específico. Tá? A unidade de medida dele são décimos de milímetros ao invés de milímetros. Então, adipômetro científico, décimos de milímetros, adipômetro clínico, milímetros. O adipômetro científico, como o nome já diz, ele é mais voltado para a produção de artigos científicos. Inclusive, o profissional que manuseia esse equipamento tem que ter muita experiência, senão não faz sentido. Tá? Vou ver se eu acho que a imagem de um adipômetro científico. É o que eu vi, era até um verdinho, né? Deve ser o mais famoso, né? Tem várias marcas, né? Porque cada marca vai ter o seu equipamento. Mas a leitura desse equipamento tende a ser mais difícil também. Geralmente a gente tem, abri aqui um da Avanutri, ele tem dois pontos. Você pode ver que é uma ferramenta muito mais precisa, né? Tá, eu não tô espelhando não, né? Peraí. Ah, tá. Agora foi. Deixa eu ver aqui. Abrir esse aqui da Avanutri. Deixa eu ver se eu consigo ampliar essa imagem. Então aqui vocês conseguem ver que o ponteiro ele já é bem mais detalhado, tem muito mais informação. Naturalmente, isso... Vocês estão conseguindo ver, certo? Naturalmente, isso já dificulta a leitura. Já dificulta a leitura do equipamento. Tem muito mais informação na tela, né, ali no visor. Então, se você não tem experiência, vai ser mais difícil. Né? Então... Ah, não, eu não estava espelhando. Deixa eu dar o zoom aqui agora. Tá na aba certa aí, certo, Guilherme? Tá conseguindo visualizar? Cara, agora sim. Agora foi. Antes estava parado. Agora sim. Agora tá com os valores certinhos. Maravilha. Então vocês conseguem visualizar que o visor do aparelho é muito mais... Temos muito mais detalhes. Né? Inclusive, temos mais de um ponteiro que precisa ser analisado quando a gente fala de um adipômetro científico. Então, é um equipamento muito mais complexo, utilizado principalmente para o desenvolvimento de artigos científicos, onde a gente precisa de uma exatidão maior, certo? Então, de fato, é um equipamento que é muito mais caro, vocês conseguem visualizar pelo valor, e eu nem recomendo que vocês utilizem esse equipamento, mesmo tendo em casa, porque a leitura é muito mais complexa, né? Pode trazer um resultado equivocado para sua avaliação se você não domina totalmente esse equipamento. E aqui volta no que a gente estava conversando. Não é porque ele é mais caro
que ele é melhor. Né? Exato. Então, fica com essa explicação também. Nós temos o adipômetro científico, que é muito mais detalhado, inclusive vai te atrapalhar, provavelmente, se você não tem o total domínio do equipamento. E nós temos o adipômetro clínico, que vai apresentar o resultado em milímetros, que a leitura é muito mais simples. Tá? Dentro desse modelo do adipômetro científico, ou então o clínico também, nós temos os adipômetros digitais também, certo? Vantagem do adipômetro digital. Realmente, ele vai ter uma leitura fácil. Vai aparecer no visor ali, de fato, a medida que está sendo aferida naquele momento. Não acho que compensa o valor. Tá? Pensando em assertividade de um bom adipômetro clínico de plástico e um bom adipômetro clínico digital, os dois vão ter ali uma excelente assertividade, mas o custo-benefício, principalmente no início, já que o tema principal da aula é começar do zero, faz muito mais sentido, beleza? Então, hoje, só para a gente fechar essa primeira parte da aula, onde estamos falando sobre adipômetro, galera, para começar do zero, adipômetro clínico de plástico da Sescorf. R$160 aí você consegue comprar esse adipômetro, inclusive você ganha até uma trena, né? Eu vi aqui rapidinho. Isso aí que ia comentar, acho que tem a fita métrica junto também, não tem? Sescorf. Aí já seria melhor ainda. Exatamente, aqui, ó. R$146 aqui na Amazon. Tô vendo agora? Esse modelo Inovari é o da Sescorf e vem também com essa trena. Essa trena aqui é excelente. Quando a gente fala de trena, também não tem muito mistério, né? O ideal é que seja metálica, ao invés daquelas de alfaiataria, né? Aquelas mais molinhas. Então, o ideal é que seja essa metálica. E com investimento de R$146, você já consegue iniciar os seus atendimentos. Tá? Não precisa mais do que isso. Perfeito, pessoal? Quando a gente fala de adipômetro, isso que eu considero fundamental. Entender a diferença entre o científico, o clínico, e dentro desse universo dos adipômetros clínicos, nós temos vários valores. Temos o digital, temos o metálico, temos o de plástico. Para começar, o de plástico é mais do que o suficiente. Perfeito?